conta a sua trajetória. Quantos anos no foi futebol, no futebol? trabalhei quase 10 anos, né? E eu fiz vendas consideradas impossíveis. Eu queria, por exemplo, eu sou um dos únicos agentes a vender 3 jogadores para o Barcelona. As pessoas falam muito do Neymar, mas o Neymar foi uma consequência por eu já ter vendido 2 jogadores. Você foi o terceiro. Né? Foi o terceiro. E o Neymar, ele tinha um empresário dele, o Wagner Ribeiro. Só que o que eu fiz? Eu fiz uma leitura, né? O vendedor, ele faz a leitura, né? Eu fiz uma leitura e, na época, isso eu nunca falei, isso aqui é exclusivo para você, tá? Vamos lá. Eu nunca falei desse assunto, assim, abertamente. Na época, qual a leitura que eu fiz? Eu falei, o Wagner Ribeiro, ele pendia para o Real Madrid. Uhum. Porque ele já foi empresário do Kaká, ele tinha um ótimo relacionamento com o Real Madrid. E eu tinha um ótimo relacionamento com o Barcelona na época, porque eu já tinha vendido 2. Você a chance de criar uma oportunidade. Claro, aí eu me aproximei, cheguei no presidente e falei assim, então é o seguinte, estratégia e intenção. Estratégia e intenção. Eu falei assim, ó, eu ajudo. Aí eu entrei, eu montei a minha estratégia, eu deixei muito claro qual que era a minha intenção, até o dia que você entrar no Google, digitar futebol Malaquias Barcelona, a primeira foto que aparece, por quê? Por causa do nome e tal, mas eu gosto muito de falar de um menino, de um jovem que se tornou o maior goleador do Brasil, um menino chamado Keirson. Esse menino eu peguei em Bodoquena, levei no Curitiba. Do Curitiba, trouxe para o Palmeiras e do Palmeiras, Barcelona. Ou seja, você tem um carinho especial por esse jogador? Todos eu tenho. Não, tu tem, mas esse porque você trouxe desde a base, né? Esse é desde a base. Desde a base. Ou seja, e esse menino... Você ajudou a formação. Eu vou te falar, esse menino é o menino que mais eu vi na minha vida fazer gol. Uhum. E ele tá onde? Hoje ele aposentou por causa de problemas de lesões. Certo. Até eu estava tentando trazer ele de volta, né? Mas o problema dele foi com o joelho. E aí, então, eu acho que até ele tá bem hoje. Uhum. Mas o futebol é assim, né? A gente não sabe. Mas o que eu vejo? Esse menino eu peguei lá em Bodoquena e entreguei ele na mesa mais importante de futebol do mundo, que é o Barcelona. Mas o que ele fez? Ele precisou... Todas as estratégias que eu montei, ele fez. A parte dele fez. Ou seja, ele precisava ser artilheiro da Taça São Paulo, artilheiro do Brasil, artilheiro do Paranaense. Tudo ele fez. Uhum. Eu não fazia gol. Uhum. Por exemplo... a parte dele cada um fez. A parte, cada um não faz adianta. a parte. A minha estratégia, a minha intenção, eu sei fazer como ninguém. Certo. Eu monto qualquer estratégia. Pelo que você está dizendo, o teu grande segredo como vendedor, em todas as suas fases de vendedor, foi um bom relacionamento com o comprador. Sim. Porque no caso do Neymar, por exemplo, servir sim, já está claro. No caso do Neymar, foi uma estratégia com o comprador. Sim. Não com o atleta. Né? O atleta foi uma costura. Daí eu fui costurando, dele. E depois eu me aproximei muito do Neymar pai na época, e eu era a pessoa que mais convivia com ele, né? Na época da negociação. Tanto que quando a gente finalizou a operação, no primeiro mês morava ele e o Juninho, né? Que é o Neymar Júnior. Eu fiquei esses 30 Porque ele era desconhecido até aquele momento, né? Ele estava começando. Mas ele já era um goleador aqui no Brasil. Ele era, claro, ele sempre foi o Neymar. O Neymar é um dos maiores jogadores do mundo, né? Ele sempre teve a qualidade e no Santos ele estava arrebentando, né? Então, só que não é o que ele é hoje, né? Um dos homens mais conhecidos do mundo. Um dos maiores atletas. E dessa fase, desses 10 anos, me conta alguma curiosidade, alguma coisa, algum desafio, algum perrengue, ou algum sucesso, um case além do Neymar? Sabe uma coisa que é muito legal, e saiu em todos os jornais do mundo, foi, na época, vamos falar, a gente está falando de Neymar, e eu não costumo falar muito dele, mas aqui eu estou à vontade, né? E vamos fazer essa entrega. Bora. Nunca falei isso, né? Eu não falo nem nas palestras, porque senão perde o foco. Eu gosto de falar dos outros jovens que eu ajudei. Que são vários. São vários, são né? Quantos total? São mais de uns 15. 15 jogadores. Uns 15 jogadores, assim, que eu ajudei diretamente, fora uns 30 indiretamente, assim, que a gente trabalhou. Mas o que eu gosto de falar? Se você entrar lá no Google, digitar presidente Barcelona Toys, você vai ver eu e o presidente do Barcelona. Por que Toys? Toys, na época, eu precisava criar os vínculos com as pessoas, porque eu acredito que você tem que criar vínculo. E a linguagem do Neymar na época, tudo que ele fazia gol, ele fazia o tal do Toys, né? E daí o que eu fiz?
eu criei uma estratégia. Quando eu cheguei no presidente do Barcelona, eu cheguei, presidente, vamos ganhar de vez o menino, né? Ele não, né, O menino ele não Neymar. conhecia o menino Neymar ainda. Vamos ganhar de vez, vamos tirar foto. E eu tirei uma foto que ficou e saiu em todos os jornais do mundo. Presidente do Barcelona faz stories.